A Brasil TVT conversa agora com Manuel Domingos Neto, doutor em História pela Universidade de Paris. Boa noite, professor Manuel Domingos Neto, seja muito bem-vindo. Boa noite, uma satisfação conversar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Professor, eu queria começar com o senhor, repercutindo essa decisão aí do atual presidente Jair Bolsonaro de incorporar militares no governo. Na sua opinião, isso representa poder real dos militares ou é busca por cargos e salários, professor? Olha, esse é um sistema de cooptação muito conhecido na história, foi intensivamente praticado na Alemanha e intensivamente praticado na Itália, na Espanha. Os regimes autoritários praticam isso. É um sintoma grave de distorção das instituições militares. No caso brasileiro, eu diria que é um sintoma grave de uma indefinição funcional que nasceu, na verdade, com a República, porque ou até antes disso, a função militar não foi bem definida no Brasil, desde a independência. Os militares vivem dilema, se preparam para enfrentar o estrangeiro ameaçador, se preparam para exercer o papel de polícia, ou simplesmente para disputar o poder político. Agora, isso ficou mais nítido ao longo do período republicano. As diversas experiências que nós tivemos, são 4 grandes experiências, são marcadas por isso. No caso do Brasil, especificamente, teve um período em que nós não tínhamos uma elite civil com capacitação superior. Eram oligarquias regionais de pouco conteúdo no que diz respeito às coisas, aos negócios públicos. E as escolas militares preponderavam na formação da intelectualidade, em particular a escola politécnica. Agora, a academia militar exerce uma função muito importante. O Brasil passou a dispor de universidades desde a década de 30 do século passado. Mas aí, então, os militares ainda, digamos, disputavam essa capacitação. Né? Hoje não tem mais sentido, perdeu quando nós temos uma universidade pujante, uma universidade importante, nós temos quadros, de sorte que se está sobrando militar para cumprir função pública, civil, a primeira indicação é de que as Forças Armadas precisam rever seu tamanho, porque a Força Armada é uma instituição muito cara, ela é muito onerosa, né? É muito dispendiosa. Se tem tanto militar assim disponível para ocupar cargos civis, então que se reduza a despesa com Forças Armadas. É a primeira observação que salta aos olhos, né? Agora, a segunda é que é, de fato, uma indefinição de índole. Se o militar serve para nos proteger da ameaça externa, ele cuide disso. Até porque, se for cuidar de outra coisa, a ameaça externa a defesa externa fica comprometida. E é o que nós estamos vivendo. O Brasil não dispõe de uma defesa externa compatível com sua projeção mundial. Queria falar agora, professor, ainda sobre a composição do governo. Jair Bolsonaro, ele tem um discurso militarista, só que vamos lembrar que ele foi expulso do Exército, inclusive por subversão e indisciplina, né? E recentemente, no início de janeiro, ele disse que quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as suas Forças Armadas. O vice-presidente, Hamilton Mourão,
não demorou muito para, de certa forma, responder, né, rebater o presidente, como ele faz quase sempre, né, tentando colocar panos quentes, e disse que as Forças Armadas indisciplinadas ou com projetos ideológicos comprometem a democracia. Queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, como o senhor analisa esse leve trás aí entre o Mourão, né, que é das Forças Armadas, enfim, e o presidente Jair Bolsonaro, e o quanto o Bolsonaro tenta criar uma narrativa militarista usando quase que um exército imaginário, uma coisa que ele tirou da própria cabeça, e o quanto isso se assenta na realidade. Mesmo porque a gente sabe que ele se amparou, é claro, no processo de 2018 com o apoio de militares, não apenas do exército, como das polícias. No entanto, ele também não é uma unanimidade. Para as Forças Armadas. Caso as Forças Armadas respeitassem a condição militar efetiva. É um farda suja, tem um histórico terrorista, é um negador da civilização, é um homem desqualificado, envolvido com tudo que não presta. Deveria estar preso há muito tempo. Mas, no entanto, ele fez a sua carreira escorado em amparo militar. Então, a primeira observação é que a distância prática, objetiva, entre o militar e a Força Armada não é tão grande. O que pensa Bolsonaro tem respaldo profundo no quartel. As fileiras, lamentavelmente, se distanciaram ou não encontraram um rumo de respeito à institucionalidade, de respeito ao padrão republicano, civilizado, que o Bolsonaro é resultado das Forças Armadas. É indiscutível que, sem o amparo militar, Bolsonaro não seria o que foi, nem deputado, nem vereador, muito menos presidente da República. A eleição de Bolsonaro é um projeto militar. Obviamente, não é um projeto puro, ele está associado a diversos outros atores importantes na política brasileira, inclusive aos grandes interesses econômicos. Bolsonaro é isso, portanto, não vamos separar tanto a trajetória e o papel de Bolsonaro daquilo que pensa, daquilo que são as Forças Armadas brasileiras. Mourão, comenta-se que ele é um outsider no alto comando, mas, no fundo, Mourão também é reflexo. Ninguém chega a 4 estrelas, como ele chegou, ao mais alto posto, né, sem uma aquiescência corporativa. Portanto, Mourão soube ver a tendência, se colocou na dianteira do processo. Ainda não está esclarecido como se procedeu a adesão paulatina ao projeto de Bolsonaro como presidente. Mas eu acredito que isso contou com a participação militar que foi estabelecido há pelo menos uns 2 ou 3 anos. Desde 2014, os quartéis foram franqueados à propaganda eleitoral do Bolsonaro. Uhum. Há, inclusive, um vídeo que é a principal prova do meu conhecimento. Né? Do meu conhecimento, a principal prova de que Bolsonaro fazia comício nos quartéis. Olha, quem faz comício no quartel tem autorização de cima. Né? Nenhum comandante será bobo de permitir a um farda suja entrar no quartel e dizer o que ele disse, como foi o caso da AMAN, a Escola Militar de Ajudas Negras. Portanto, há esse jogo aí, a gente não pode separar Bolsonaro do conjunto das Forças Armadas.
Agora, tem um problema a ser analisado, que é muito difícil, tem muitos jornalistas que comentam isso, às vezes até reproduzindo conversas em off generais, ficam plantando coisas, né? Generais interessados em, de alguma sorte, em conduzir o discurso jornalístico hegemônico de que há uma separação, militares do governo seriam uma ala, né? Falam em uma ala militar do governo, falam em militares que destoam. Olha, é óbvio que há militares aborrecidos com as demonstrações tão selvagens, né, de Bolsonaro. É óbvio que há militar que busca uma farda limpa, que preza uma farda limpa. Mas é óbvio também que há uma unanimidade política e ideológica nas Forças Armadas, depois de tantas décadas de repressão, de alta seletividade nas corporações militares. Não há muito o que discutir aí. Alguém que manifestou ao longo da carreira qualquer percepção social que arranhasse as concepções conservadoras, não teria progresso na carreira. Essa seleção é feita desde a entrada na academia. Há uma unidade. Há uma unidade. Alguém que pense diferente, você vai encontrar entre milhares, um ou dois. É isso aí. Professor Manuel, desculpe interromper o senhor, mas nesse tocante eu queria perguntar para o senhor no que diz respeito à soberania nacional. Porque antes a gente tinha militares das Forças Armadas que defendiam aí a posição do Brasil e a sua soberania nacional, e o que a gente vê hoje parece que é um silêncio total, não se vê posicionamento das Forças Armadas quanto ao desmonte aí de empresas estatais, como por exemplo a Petrobras, né, que aí garantem soberania do país. Qual a sua avaliação sobre isso, professor? Olha, você levanta um dos problemas mais difíceis para a ciência política, sabe? Especializada nos assuntos militares e nas corporações militares. Porque, na verdade, essa legenda de nacionalista, de comandante nacionalista, mas escondeu um nacionalismo muito grande. Os ícones do nacionalismo militar foram pessoas profundamente reacionárias, conservadoras, anticomunistas, com um discurso anticomunista muito arraigado. Obviamente, há exceções, né? É claro, nós conhecemos. Eu conheci particularmente Nelson Werneck Sodré, um dos primeiros a ser preso e a ser influenciado com um golpe em 64. Se você olhar para os ícones do nacionalismo militar brasileiro, a maioria deles é reacionária, profundamente reacionária. Me parece o seguinte, que quando se fala em soberania nacional, há que se distinguir a soberania da sociedade, ou a soberania popular, ou o interesse nacional propriamente dito. As Forças Armadas que nós temos são profundamente dependentes dos grandes fabricantes internacionais, em particular dos Estados Unidos. Antigamente, a Força Armada brasileira, o Exército, dependia da Alemanha e da França, antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Totalmente dependente. O Exército foi modernizado pelos franceses, general Maurice Gamelin, e comprava os equipamentos na França. Esse general que modernizou o Exército foi um verdadeiro vendedor de armas. Essa situação mudou, obviamente, com a guerra. Com a Guerra Mundial, os Estados Unidos foram os principais fornecedores. Então, nunca houve, de fato,
uma atitude de busca de autonomia em produção de armas e equipamentos. Se houve, ela fracassou, porque hoje o Exército e a Marinha Aeronáutica não funcionariam com o fechamento dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos deliberassem não fornecer armas e equipamentos e serviços para essas três forças, elas seriam incapacitadas, elas não funcionariam. Nem voariam, nem navegariam, nem se comunicariam, porque o nosso Exército é profundamente independente e nunca buscou efetivamente essa independência, em que pese os volumosos recursos gastos nessa matéria.